Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 91. Depois de colocar a coisa na bebida de Tsunade e garantir que ninguém ao meu redor nem Tsunade notaram o que eu fiz. Então Tsunade levanta a cabeça de sua inclinação na mesa e olha para mim enquanto aperta os olhos e faz uma pose pensativa. Ela deve estar muito bêbada, então Tsunade apenas olha para mim enquanto pensa em algo e ela finalmente diz: suspiro, estou pensando em deixar Konoha para umas férias. Também levarei Shizune, a sobrinha de Dankato comigo. Você quer vir comigo, Yami? Quando Tsunade termina de dizer isso, ela toma outro gole de sua garrafa de saquê. Ela realmente bebe a garrafa inteira de uma só vez. Sim, plano completo, mesmo que eu esteja em êxtase com o que acabou de acontecer. Eu ainda tinha um rosto calmo e minha linguagem corporal não revela nada. Então eu digo a ela com uma voz calma: vejo que você já se decidiu. Mas sinto muito, Tsunade, não poderei ir com você. Então também noto leve aumento na temperatura corporal de Tsunade. Ela também está corando um pouco. Então, quando ela está prestes a abrir outra garrafa de saquê, eu imediatamente a agarro de suas mãos e digo a ela com uma voz ligeiramente forte: você já teve o suficiente por hoje, Tsunade. Ela apenas olha para mim e estende o corpo sobre a mesa, tentando pegar a garrafa. Devolve Yami. Então, quando ela está prestes a pegar a garrafa, ela, acidentalmente, escorrega e cai em cima de mim, com os seios dela por todo o meu rosto. Então, quando ela chega perto, eu apenas sorrateiramente e sem ninguém perceber eu ativo meu Sharingan. Então, assim que Tsunade sai de cima de mim, ela instintivamente olha para mim, e ela bêbada vê meu Sharingan. Então, quando ela está prestes a dizer algo, Genjutsu, Sharingan, devido a se permitir ficar bêbada e seu venerável estado mental, Tsunade imediatamente caiu no meu Genjutsu. Então, quando ela se levanta e fica na minha frente, Tsunade agarra meu rosto com as duas mãos e me diz: desculpe, você está bem, Yami? Eu apenas aceno e digo a ela novamente: acho que você já teve o suficiente por hoje, Tsunade. Ela apenas acena e eu peço a conta. Pago nossas refeições, então saímos do restaurante. Assim que saímos, faço um sinal com a mão e eu me transformo em uma versão adolescente mais velha de mim. Então eu coloco o braço de Tsunade sobre meu ombro com seu peito sentindo contra meu peito. Agora eu estou quase da mesma altura que Tsunade. Então eu a levo para um bom hotel e quando entramos eu pago o quarto e digo à recepcionista para não nos incomodar. Ela só fica cochilando. Quando vamos para o nosso quarto, entro e vejo que é um quarto de luxo com um banheiro e uma cama king size. Primeiro, toquei na parede uma vez e um conjunto de vedação anti-som foi conjurado em todo o quarto. Coloquei uma Tsunade meio acordada na cama king size. Então, quando estou prestes a tirar minha camisa que agora cheira a álcool, dois braços esbeltos envolvem meu pescoço e posso sentir os seios de Tsunade nas minhas costas. Yami, ela nem precisa dizer nada, eu apenas me viro e a beijo. Posso sentir o álcool em seu hálito. Começo a usar um pouco de língua. Tsunade fica um pouco surpresa no começo, mas então ela agarra a parte de trás da minha cabeça e me puxa para baixo para deitar em cima dela enquanto nos beijamos. Então uma das minhas mãos vai em direção à blusa dela e eu a desamarro. Tsunade também geme um pouco, claramente excitada pela situação. Seus gemidos são abafados por mim a beijando. Ela não consegue nem pensar direito por causa de todo o álcool em seu sistema. Então minha mão lentamente entra furtivamente em suas calças e por baixo de sua calcinha. Então ela se levanta e também tira todas as suas roupas, lenta e sensualmente. Depois que ela está toda nua e em sua glória total, não posso deixar de admirar seu lindo corpo perfeito. Seus seios, mesmo com seu tamanho, são perfeitamente firmes. Mesmo na minha vida passada, eu não tive uma garota tão boa. Ela então fica de quatro na cama. Eu subo na cama novamente. E também começo a acariciar seus seios sensualmente. Depois de algum tempo, Sunde se acostuma ao ritmo e começa a gemer cada vez mais alto. Então eu encho o interior dela de branco. Então eu ainda consigo me sentir duro. Então eu apenas a viro para um estilo cachorrinho. Continuamos assim até tarde da noite, e nós dois adormecemos nos braços um do outro. Capítulo 92. Manhã. Ponto de vista de Tsunade. Acordando de manhã. Sento-me e puxo meus braços para cima para me alongar quando percebo que não estou com minha camisola. Então, como uma represa quebrada, memórias do que aconteceu ontem à noite voltam voando. Ah não, o que eu fiz? Olho para o outro lado da cama e vejo Yami, um menino de 12 anos nu. O que eu fiz? Eu pedi isso a ele ontem à noite. Eu não deveria ter feito isso. Então, quando me levanto, estremeço um pouco com a dor nos quadris. Droga, fizemos isso a noite toda. Eu, o último fio de cabelo do clã Senju, seduzi meu aluno de 12 anos. Mesmo pensando em tudo isso, uma parte mais sombria de mim gostou. O fruto proibido de fazer intimidades com um aluno meu. Droga, eu instintivamente soco a parede ao meu lado, mas me controlo. Não quero destruir metade do prédio. Apenas olho para as costas de Yami e não consigo deixar de pensar. Parece que eu realmente preciso tirar férias. Comecei a vestir todas as minhas roupas casuais da noite passada e com o jutsu de nível D me livrei do cheiro de álcool que estava em mim. Pelo menos um consolo para mim é que Yami provavelmente não era virgem e eu não peguei a primeira vez dele. Ele mostrou experiência no ato, então tenho certeza de que não sou a primeira vez dele, pelo menos. Eu não peguei nada especial dele. Então pensa em todas as garotas que ele conhece. Foi aquela garota Sumi, ou foi alguma outra mulher que o pegou pela primeira vez. Suspiro. É melhor eu parar de pensar em coisas assim. Quando termino de vestir todas as minhas roupas, uso um jutsu de transformação para parecer uma mulher de aparência comum e então saio. Parece que terei que avisar Shizune, que partiremos hoje. Yami, ponto de vista. Assim que sinto Tsunade ir embora, deixo minha respiração e batimentos cardíacos voltarem ao normal.
Tsunade também tem uma lembrança um pouco diferente de como ficamos. Ela foi a instigadora da perspectiva dela? Então eu me levanto da cama e penso em todo o esforço que eu coloquei em tentar fazê-la se apegar romanticamente a mim, que obviamente não deu certo. Eu queria tentar pelo menos uma vez o quão bom Tsunade era. De agora em diante tenho certeza de que não haverá sentimentos românticos entre eles. Não sou um homem paciente o suficiente para correr atrás de uma única mulher. Amor, isso para mim é um sentimento muito complexo. Eu sei o que é amor e já o experimentei antes. Eu ainda amo minha mãe e meu irmãozinho do meu primeiro mundo. Afinal, família é tudo. Para mim também o amor romântico não existe. O amor é uma emoção pura, mas amor romântico? É apenas uma emoção passageira, geralmente apenas luxúria mútua disfarçada de afeição. Dessa forma eu amava e ainda amo Tsunade. Mas não realmente, o amor verdadeiro é algo puro. Se eu realmente amasse Tsunade, eu não me importaria se ela fosse bonita ou mesmo se seu rosto fosse esculpido e sua pele toda descascada. Mesmo se ela tivesse uma aparência grotesca e aterrorizante. Se eu pudesse olhá-la nos olhos e ainda assim nem vacilar em meu amor por ela fosse inabalável nem pelo tempo nem pela distância, então eu poderia realmente dizer que a amo. A única coisa que eu amo em Tsunade é sua aparência física, então de uma forma simples. Eu desejo Tsunade. Depois que termino de vestir todas as minhas roupas, eu me levanto e toco a parede. Os selos silenciadores começam a recuar para minha mão e eles cancelam. Enquanto saio da sala, penso no futuro. Tsunade definitivamente vai se mudar, especialmente depois do que ela e eu fizemos. Ela vai começar seus hábitos de embriaguez como um cânone. De novo, vamos ver se ela volta durante a Terceira Guerra Ninja. Ao sair do hotel, olho para o sol brilhando forte nos prédios de Konoha. Não consigo deixar de sorrir um pouco. Finalmente, posso começar a fazer alguns movimentos. Salto no tempo, 1 ano e 6 meses depois. Atualmente estou jogando Shoji contra o Sensei Jounin de Sumi, e acabei de perder de novo. Bem, ele é um Nara, afinal. Eu ganhei a Mi-san. Eu apenas sorrio e aceno, os Naras são realmente inteligentes. Jogar esse jogo contra ele me manterá afiado e nunca me deixará subestimar meus inimigos. Então, quando estávamos prestes a começar a jogar outro jogo, eu sinto o Ambu assim que ele entra no meu complexo de clã. Assim que ele está em uma árvore, ele pula dela e eu vejo que era na verdade um Ambu macho com uma máscara de doninha. Então ele se curva na minha frente e diz: Yami-sama, estou aqui para notificá-lo de que a Segunda Guerra Ninja acabou. Capítulo 93. E a minha idade 13? A Segunda Guerra Ninja acabou? No momento estou usando óculos escuros e tentando bronzear minha pele deitado na cadeira de praia na minha varanda. Estou bebendo um suco de gosto horrível que é saudável. Eu meio que gosto do gosto de grama agora, e também ajuda no crescimento do meu corpo e ainda tenho toda a merda com minha expectativa de vida para consertar. Meu cabelo começou a produzir pigmento preto novamente, então agora minha expectativa de vida limitada não aparecerá fisicamente. Mas eu sei que mesmo se eu não usar mais o renascimento da criação em cerca de 10 a 15 anos, começarei a mostrar sintomas de fraqueza muscular, regeneração natural mais lenta e problemas que são mais comuns em pessoas idosas. Embora as células de Hashirama tenham empurrado esse limite para cerca de 30 a 40 anos depois por causa da vitalidade louca em suas células. Então um clone vem de dentro da minha casa com um papel na mão e me entrega. Já que não há forma de entretenimento que eu goste neste mundo, eu criei uma nova forma de entretenimento para mim. Então olho para o papel que ele me deu. Clã Inuzuka. Dinheiro, 230 mil. Renda, mais 60 mil mês. Membros, 65 ninjas. 0 Jounin de Elite. 15 Jounins. 2 Jounin especial. 9 Chunins. 39 Genins. 98 civis. 62 alunos da academia. Eu apenas sorrio para isso. A renda do clã Inuzuka minha é provavelmente a mais alta de todos os clãs em Konoha. Eu já poderia ter tornado o clã Inuzuka o clã mais rico de Konoha acumulando meu dinheiro. Já que é assim que as riquezas são contadas durante esse tempo, já que não há estoques ou coisas assim. Eu nunca tento deixar mais de 100 milhões de ryu no tesouro. Já que isso significa que o dinheiro está apenas parado lá e não fazer nada com ele é o mesmo que não tê-lo. Essa é uma das coisas que os tempos modernos me ensinaram. Eu já tenho negócios por toda a Terra do Fogo. Meu plano de negócios era, por exemplo, pagar alguns bandidos para destruir uma loja e roubar tudo nela. Ah não, o que o velho Peter vai fazer agora? Bem, é claro que vou pagar para consertar sua loja e fazê-lo assinar um contrato excessivamente complicado que ele não vai entender sem um advogado, o que ainda não é uma coisa aqui. Também tenho adotado muitos órfãos que considero decentemente talentosos no clã Inuzuka. Quando eles ficarem mais velhos, todos se casarão dentro do clã e meu clã finalmente terá ninjas Jounin suficientes. Então não haverá necessidade de eu continuar puxando o clã pelo nariz. Então esse é basicamente meu plano de negócios e já que não há leis contra esse tipo de coisa aqui, eu simplesmente assumo negócios enquanto os nobres gordos ficam em seus castelos sem fazer nada lá. Então depois de algumas décadas, eles se tornam meu governo fantoche ou são obliterados. Então depois de algum tempo relaxando, sinto um Ambu pousar na minha frente. Eu sinalizo para ele que está tudo limpo e ele tira a máscara. Imediatamente sua característica mais notável são as tatuagens de Inuzuka em seu rosto. Finalmente consegui uma minha nessa divisão. E fiz muitos sacrifícios. Passei 4 horas do meu tempo cuidadosamente fazendo buracos no 8º portão de Akira e fechando-os novamente para dar a ele um impulso físico permanente. Embora ele vá morrer em cerca de 20 a 30 anos, graças ao chakra escuro que passei nele para diminuir os sintomas,
Pelo menos ele não morrerá por nada como bucha de canhão, ele morrerá em meu benefício. Também me lembrei daquele vilão em Naruto que disse que por ter a técnica de renascimento corporal, ele não seria morto mesmo se abrisse o 8º portão. Isso era uma mentira completa. Primeiro, mesmo com apenas o primeiro andar aberto, ele sofreria uma reação, já que não seria capaz de controlar o chakra furioso em seu corpo. E segundo, o 8º portão não pode ser aberto e então viver para contar a história. Ele literalmente gastará todo o tempo de vida. Além disso, com o portão totalmente aberto, ele destruirá e queimará seu corpo por dentro. Uma morte muito dolorosa e somente pessoas como Guy, que conhecem a dor devido ao seu treinamento extremo e à abertura dos portões anteriores, seriam capazes de lidar com a pressão. Yami-sama, há um novo desenvolvimento nos planos pós-guerra. Então ele me explica como depois da guerra o Hokage não tomou nenhum território e como ele jogou passivamente na cúpula dos Kage. Ok, então agora eu sei por que haverá outra guerra ninja em breve. Foi porque Konoha não demonstrou força depois da guerra. Isso poderia ser chamado de paz. Definitivamente haverá pequenas escaramuças entre as nações. Parece que Hiruzen foi muito mole de novo. Suspirar. Não posso deixar de suspirar com isso. Um líder precisa ter compaixão e crueldade para ser um bom líder. Ao fazer isso, nem tomamos nenhum território. E sejamos honestos. A guerra começou por mais território e recursos. Deveríamos ter conseguido isso pelo menos. O Hokage provavelmente não queria mais derramamento de sangue, mas ao fazer isso, eliminou todos os sacrifícios dos ninjas mortos. A realidade da guerra é trocar a vida de soldados por recursos. Isso era verdade no meu último mundo e ainda é verdade neste. Então, pelo menos, honre-os tentando fazer um bom negócio com suas vidas. Depois disso, eu dispenso o ninja. Eu já coloquei vários selos nele em caso de traição, então tenho certeza de que ele não é burro o suficiente para fazer isso. Afinal, eu dei a ele seu poder, e posso tirá-lo, erodindo meu selo em seu 8º portão e eliminando-o. Eu já verifiquei se ele é um agente duplo e tudo mais. Eu não quero um Itachi no meu clã, afinal. Então parece que é hora de começar a próxima fase do plano. Avisei minha mãe que não voltaria por um tempo, pois tinha algo para resolver. Como sempre, ela começou a perguntar se era perigoso ou algo assim. Depois de tranquilizá-la, fui em direção ao campo de treinamento de Inuzuka. Então fiz alguns sinais de mão e bati minha mão no chão. Jutsu de invocação reversa. Capítulo 94. Assim que a fumaça me envolve, sinto-me sugado pelo espaço ao meu redor. Então por um 1/10 de segundo minha visão escurece. Então, novamente me vejo coberto de fumaça. Também vejo que estou no alto de uma árvore. Imediatamente tenho meus sentidos em 100% e então sinto uma criatura grande, do tamanho de um caminhão, voando em minha direção. Quando estava a apenas um braço de distância de mim. Shunshin. Eu desvio usando Shunshin para viajar alguns metros para a esquerda, apenas o suficiente para ficar fora do alcance dele. Então, assim que ele estava na posição onde eu estava, eu ativo meu Sharingan e vejo que era um morcego gigante. Então eu vou para um golpe de karatê em direção ao seu pescoço. Estilo vento, bisturi de chakra. Eu uso a técnica na minha mão direita e golpeio em direção ao pescoço do morcego quando estou prestes a cortar seu pescoço gigante. Ele consegue se manobrar em pleno voo para longe do meu golpe. Eu apenas olho para sua aparência e penso. Isso mesmo, como morcego, ele provavelmente foi capaz de sentir meu ataque com ecolocalização. Eu imediatamente analiso meus arredores. É um ambiente escuro e sombrio. Não é uma caverna, pois há árvores aqui e há uma pequena quantidade de luz vindo através das árvores estéreis. Tudo ao redor aqui parece tão fora de vida. Eu olho para baixo e parece um pântano vermelho. Isso é sangue, um pântano sangrento. E mesmo que eu não consiga sentir nenhum chakra do pântano, mas usando o poder das caudas zero ainda posso sentir inúmeras emoções negativas do fundo do pântano sangrento. Então o morcego pousa em uma árvore de cabeça para baixo, olha para mim e diz: "Humano, deixe-me comê-lo." Eu nem respondo. O morcego é um inimigo voador. Vamos ver se essa nova técnica funciona. Aponto meus 2 dedos para o morcego. Eu gero chakra escuro nos meus dedos, com um ponto preto aparecendo nos meus dedos com alguns kanji nele. Então eu jogo no morcego e ele é absorvido pelo corpo do morcego. O morcego apenas olha para mim estranhamente quando ele próprio começa a liberar chakra escuro que o envolve com uma poderosa torrente de gravidade. O morcego tem uma expressão feia no rosto e diz desesperadamente: O que é ponto? Caixão preto. Mas então o chakra que ele mesmo está expelindo começa a tomar a forma de uma caixa de energia negra, coberta por várias saliências semelhantes a lanças que perfuram a caixa, dilacerando o morcego dentro dela da cabeça aos pés. Então, quando o morcego morre, o caixão se dissolve no nada e o corpo do morcego morto, perfurado com inúmeros buracos ao redor, começa a cair, deixando um rastro de sangue para trás. Assim que ele cai no pântano, eu apenas olho para o corpo com meu Sharingan para ver o que é aquela coisa na água com sangue no pântano. De repente vejo uma figura gigante se movendo ali. E parece haver milhares de outras figuras minúsculas ao redor dela. Tento ver a verdadeira forma dessa criatura. Quando vejo a criatura perto. Deve ser uma sanguessuga. Interessante que o tamanho dela também é bem grande. É quase do tamanho das invocações de Sannin. Talvez um pouco maior também com essa habilidade de se esconder. É bem boa. Então, depois de fazer tudo isso, olho para o pântano sangrento abaixo de mim e grito em voz alta: "Ei, você grande sanguessuga, preciso que você me responda algumas perguntas." De repente, a sanguessuga para de se mover. Então, como se um rio de sangue estivesse subindo da terra, a sanguessuga se levanta e sua cabeça alcança a árvore onde estou. São apenas alguns metros que consigo ver sua boca cheia de fileiras de dentes tingidos de vermelho com sangue. Então, a criatura fala com uma voz profunda:
Já que você me deu um morcego, eu vou responder sua pergunta. O que você quer saber, garoto? Uau, o hálito dele tem um cheiro horrível, mas eu só olho para ele. Definitivamente não julgue um livro pela aparência. Ele tem uma personalidade racional. Então perguntei a ele com uma voz séria. Você sabe o que é esse lugar e onde fica? A sanguessuga apenas pensa. Não sei o que ele está pensando, já que ele não tem rosto nem nada assim. Então ele diz com sua voz profunda. Você está no pântano de sangue. Eu apenas olho para ele e pergunto novamente. Em que terra fica esse pântano de sangue? A sanguessuga então responde. Isso, eu esqueci que você foi invocado aqui. Bem, é na terra das cachoeiras. Eu aceno e percebi que aqui neste lugar há várias invocações, diferente do Monte Myoboku onde os sapos dominam ou da caverna Ryushi onde as cobras dominam. Depois de analisar todas essas informações eu digo a ele, vejo que a situação neste lugar não é tão simples. Você pode me dizer a situação do que está acontecendo aqui? A sanguessuga gigante faz um momento de silêncio e então diz. Capítulo 95. Vejo que a situação neste lugar não é tão simples. Você pode me dizer a situação do que está acontecendo aqui? A sanguessuga gigante fica em silêncio por um momento e então diz. Você está fazendo perguntas demais, garoto. Eu apenas olho para ele, e tenho uma certa ideia, com um sorriso e digo. Eu só quero te ajudar. Então, com um pouco de raiva em sua voz profunda, a sanguessuga gigante diz. Eu posso sentir seu chakra, garoto. Embora seja bom para sua idade, nós vivemos desde o tempo do sábio dos 6 caminhos. Você é muito fraco e inexperiente para me ajudar. Eu respondi todas as suas perguntas agora. Deixe-me retornar ao meu sono humano. Então a sanguessuga gigante se vira e está prestes a voltar para o pântano de sangue. Essas velhas criaturas acham que só por causa da idade elas têm algum tipo de superioridade contra seres mais jovens. O orgulho delas não permite que outras pessoas as ajudem. Bem, então, acho que só mostrar meu poder pode mudar a mente dele. Bem, eu provavelmente poderia persuadi-lo a fazer isso se eu ficasse aqui por uma semana. Mas isso é apenas perda de tempo, e eu não gosto de perder tempo e qual é a utilidade do poder se você não o usa. Então meu rosto imediatamente fica frio e sem emoção. Começo a liberar chakra escuro ao meu redor, formando um tornado de escuridão comigo no meio dele. A sanguessuga percebe isso e se vira para olhar para mim. Então com uma voz indiferente, eu digo a ele. Qualquer um que use sua idade para exibir algum tipo de poder inexistente. É realmente patético. Se você é tão velho quanto diz, isso é toda a força minúscula que você tem. Então você deveria ter vergonha de dizer a outras pessoas sua idade. Tudo isso mostra que nos milhares de anos de sua vida, você nunca realmente alcançou nada significativo. Assim que ouve isso, a sanguessuga não diz nada, mas começa a produzir quantidades absurdas de emoções negativas. Então, na minha omoplata aparece um terceiro braço mecânico, que eu uso para abastecer minha reserva de chakra escuro com a ajuda das caudas zero seladas dentro dele. Xunshin. Eu apareço no topo da sanguessuga e dou um soco para baixo. Então todas as partes da sanguessuga são dispersas. Enquanto estou caindo, eu apenas estendo algumas cordas de chakra das minhas costas e vou até uma árvore e grudo nela de lado. O soco definitivamente não foi forte o suficiente para explodi-lo em pedacinhos daquele jeito. Além disso, ainda consigo sentir suas emoções sombrias. Então isso significa que ele ainda está vivo. Então esse velho realmente tinha alguns truques na manga. Então sinto uma intenção maliciosa atrás de mim. Xunshin. Eu imediatamente desvio e apareço atrás do meu agressor. Era uma versão miniatura da sanguessuga. Eu apenas olho para ela com meu Sharingan gravando ativamente tudo o que aconteceu. Eu simplesmente chuto a sanguessuga, e seu corpo estoura como um balão com sangue voando por todo lugar. Então todas as partes do corpo e o sangue da sanguessuga gigante fluem juntos como um tornado, e a sanguessuga agora está completamente formada e de volta ao seu tamanho normal. Ele é meio fraco, mas sua capacidade de regeneração é muito boa. Então, assim que a sanguessuga gigante estava completamente formada, ela estava pronta para cuspir algo em mim. Eu imediatamente juntei minhas mãos. Então 5 pequenos orbes amarelos com caudas finas surgiram entre minhas mãos entrelaçadas e se moveram acima da minha cabeça antes de formar um círculo de 5. Então eu levanto minhas mãos entrelaçadas acima da cabeça e as bato para baixo, enviando os orbes para o chão. 5 pilares de ferro. Enquanto uma luz brilhante é gerada no céu acima da sanguessuga, 5 pilares altos e grossos, conectados entre si por correntes, prendem o gigante ao chão. A sanguessuga é presa ao chão e então começa a desmontar seu corpo. Faço o outro sinal de mão. Selo da prisão de luz das 6 varas. Eu invoco 6 raios finos e largos de luz que atingem o meio do corpo da sanguessuga, mantendo-a no lugar. Então ela para de se mover como se estivesse paralisada. A sanguessuga fica incapaz de mover qualquer parte do corpo, incluindo as partes que não foram atingidas pelos raios. Lidar com o oponente regenerativo é fácil. Ou você o destrói completamente, o que eu não farei ainda, já que não quero eliminar essa sanguessuga. O outro método é o selamento, no qual sou bastante proficiente. Tenho certeza de que sou o melhor mestre de selos atualmente vivo, até melhor do que Kushina ou qualquer Uzumaki. Eu já conheço todos os selos Uzumaki e até comecei a criar os meus próprios, geralmente para combinar com o chakra das trevas. Ah, sim, olho para a sanguessuga gigante. Eu deveria tentar essa nova técnica de selamento, já que a sanguessuga tem uma regeneração tão forte, mesmo que algo dê errado ela provavelmente não morrerá. Então aponto minhas 2 mãos em direção à sanguessuga gigante. Selo das 9 armadilhas de luz solar. Eu crio 8 buracos negros que emitem chakra escuro no espaço pessoal ao redor da sanguessuga, com o 9º buraco negro se manifestando no centro do corpo das sanguessugas. Uau! Posso sentir como se a gravidade estivesse segurando a sanguessuga no lugar. Isso é muito bom. De qualquer forma, então eu chego perto da sanguessuga e falo com ela com uma voz fria. Pronto para conversar agora. Capítulo 96.
A sanguessuga não diz nada por alguns segundos e então com uma voz derrotada, ela diz: este lugar, o Pântano Sangrento, é um lugar onde existem inúmeras invocações, de pássaros, jacarés e muitos mais, mas há 3 poderes que governam os outros, um deles sou eu, o sábio sanguessuga. Então há as invocações de morcegos com seu líder, o sábio morcego. Eles atualmente têm a vantagem porque têm a vantagem numérica e o último grande poder neste pântano é o sábio mosquito. Então ele continua explicando a dinâmica entre os clãs de invocação menores no Pântano Sangrento. Jacarés, moscas e libélulas estão em guerra uns contra os outros. Basicamente esse lugar é um pântano sangrento e o sangue que corre pelo pântano é sangue real das incontáveis invocações gigantes que morrem aqui. Então lhe faço outra pergunta com uma voz indiferente. Então, agora, me diga tudo o que você sabe sobre Senjutsu Sanguessuga. Então, quando ele está prestes a me responder, eu interrompo. Mentir para mim também não é uma boa ideia. Assim que a sanguessuga me ouviu dizer isso, ele parou de mentir que estava prestes a dizer, mesmo que sua fisiologia seja diferente da dos humanos. Eu já memorizei seus padrões de quando ele mente e faz coisas diferentes com meu Sharingan. Então ele continua dizendo com sua voz profunda. O modo sanguessuga sábia funciona como qualquer outro Senjutsu. Vou usar um pouco do meu muco em você, para ajudá-lo a sentir a energia natural e, eu nem o escuto mais. Ele ainda está escondendo coisas de mim. Acho que algum monstro velho como ele pode subestimar minha habilidade de perceber suas mentiras. Criaturas realmente velhas que têm mais de 100 anos e são simplesmente fortes. Quer dizer, eu sou um homem paciente e gosto de planejar as coisas devagar e cuidadosamente, mas, se eles ainda não se tornaram o ser mais forte que existe até então, ou se eles param de buscar um nível mais alto de poder para si mesmos e ficam muito confortáveis em sua posição, é simplesmente lixo. Eles simplesmente serão ultrapassados por alguém com uma ambição maior. É assim que o mundo funciona. Então, depois que a sanguessuga terminou de falar, eu apenas olhei para ele e disse: sua idade realmente enferrujou seu cérebro, sanguessuga. Eu apenas junto minhas mãos e uma bola azul sai delas e flutua acima da minha cabeça. Barreira da montanha em queda. Então meu jutsu se acende em um único ponto acima da minha cabeça, a energia azul se estende para cima até 4 pontos e forma uma pirâmide invertida, que se solidifica em uma barreira ao meu redor. Isso deve impedir que forças externas interfiram. Então eu faço outro sinal de mão e os pilares começam a piscar. E eu invoco um pouco de chakra preto do meu braço mecânico. Depois disso eu faço uma bola de chakra na minha mão e uso o chakra escuro para corrompê-lo. E eu também uso um pouco de Fuinjutsu nele. Desculpe, pequena sanguessuga, mas parece que você tem que ir. Então eu jogo a bola em direção à sanguessuga e ela é absorvida por ela. Então, depois de 2 minutos, a bola de chakra escura sai da sanguessuga e agora tem uma cor vermelho escuro. Então eu faço um pequeno selo nos meus músculos abdominais e a armazeno lá. A sanguessuga então, diz alguma coisa. Quem sou eu? Eu apenas sorrio para ele e o toco com minha mão direita e então puxo minha camisa para cima e desenho um círculo com Fuinjutsu ao redor e uma espiral no meio do selo. Eu me certifico de não conectá-lo com minha força vital e coisas assim, e mais corretamente, o selo não está no meu corpo, mas na minha pele. Então toco na sanguessuga contida e então com a outra mão toco meu selo. Quem é você? A sanguessuga perguntou confusa antes. Selo dos 4 trigramas. Estava selado na minha pele. O que eu fiz foi roubar suas memórias e tenho certeza de que tortura contra criaturas milenares como elas é ineficaz. Então eu peguei suas memórias e selei seu corpo. Eu não absorvi as memórias dele desde. Só pessoas idiotas absorvem as memórias de outras pessoas. É como pedir para as memórias tomarem conta de você, especialmente essa sanguessuga que tem milhares de anos de memórias. Ela definitivamente será capaz de tomar conta se absorver minhas memórias. Então eu lentamente uso um selo para revisar as memórias no meu cérebro como um filme com meu Sharingan. 1 hora depois. Puta merda. Eu sei que ele estava escondendo alguma coisa, mas para ser tão grande. Capítulo 97. Achei que ele estava escondendo algo, mas isso é bom. Ele tem algumas memórias de encontrar diferentes invocações e tudo mais, mas sua memória mais importante para mim é que o sábio sanguessuga que aprendi com suas memórias se chama Iru. O modo sábio das sanguessugas também pode ser usado de forma sintética. A sanguessuga se funde com seu invocador e a sanguessuga consome o chakra da natureza enquanto o usuário se concentra na luta. Isso é incrível. Eu só tenho que forçar Iru, que agora não tem memórias, a apenas reunir chakra da natureza. Mas também precisarei inventar outro selo como o selo das 100 forças que aprendi com Tsunade. Mas dessa vez ele só fará com que ele armazene chakra da natureza. Não deve ser muito difícil, especialmente com o sanguessuga fazendo o acúmulo de chakra da natureza. Mas primeiro, vou mantê-los comigo, e então farei essa coisa funcionar depois que retornar ao meu laboratório. Também não assinarei o pergaminho de invocação do sanguessuga, já que o sanguessuga está selado em mim e seu pergaminho de invocação está dentro do estômago dele. De qualquer forma, já obtive a informação que queria. Também revisarei suas memórias 100% depois que retornar a Konoha. Esse cara realmente existiu desde a época do sábio dos 6 caminhos. De qualquer forma, está na hora de conseguir novos animais de estimação. E todos eles têm uma força em torno de classificação S. Mas posso derrotá-los facilmente, especialmente porque conheço a maneira como eles lutam e suas habilidades especiais pelas memórias de Iru. Pois bem, é melhor ir procurá-los. Shunshin. Começo a correr em direção ao local do morcego sábio. Terceiro ponto de vista. Quando Yami chegou em direção ao ninho dos morcegos, estava dentro de uma árvore gigante oca. Há ninhos por toda a árvore. Yami analisa a situação e procura por qualquer abertura e então ele conta quantos morcegos estão voando por toda a árvore. Há 28 morcegos gigantes, todos do tamanho de um caminhão. Então Yami simplesmente usa Shunshin
e como um fantasma sem fumaça ou nada depois de usar a técnica. Yami aparece acima de um dos morcegos imediatamente sentindo a perturbação com a ecolocalização deles. Todos os morcegos olham para ele, mas ele apenas corta o pescoço do morcego abaixo dele, deixando-o inconsciente. E enquanto ele está caindo junto com o morcego, Yami apenas usa Shunshin novamente e aparece acima de outro morcego, e mesmo que o morcego possa senti-lo com sua ecolocalização, seu corpo não consegue acompanhar a velocidade de Yami e ele também é nocauteado. Isso acontece outras 26 vezes e todos os morcegos são nocauteados. Então, depois de derrotar todos os seus inimigos antes dele, Yami pareceu relaxar. Mas assim que isso acontece, um ataque surpresa vem de árvores e o ataca. Um morcego gigante, maior do que qualquer um dos outros com quem ele já lutou. E o morcego morde Yami na cabeça, e ele arranca sua cabeça dos ombros, com sangue vermelho escuro jorrando por todo lado como uma fonte. Mas então o morto Yami se transforma em água e todo o seu sangue que estava jorrando também se transforma em água. Quando o sábio morcego gigante vê que era um genjutsu o tempo todo e tenta escapar, mas ele sente um golpe atrás do pescoço e seu mundo fica escuro. Depois de tudo isso, Yami também pega a memória do morcego sábio e a examina. Ele encontra algumas técnicas de detecção de ecolocalização e um tipo de ataque de onda sonora. Ponto de vista Yami. Quando olho suas memórias também vejo as técnicas do sábio morcego. Elas eram muito boas, mas não tão úteis quanto as técnicas das sanguessugas. Então, depois disso, pego o pergaminho de invocação de morcego de uma parte escondida da árvore sagrada. Ele estava escondido simplesmente sob um pouco de feno. Também coloco selos em todos os morcegos aqui e devolvo as memórias ao sábio dos morcegos e a esfera de memória Fuinjutsu voa de volta para o sábio dos morcegos. Também espero que mais morcegos venham aqui, eles provavelmente virão em breve. Depois de 30 minutos e nocauteando outros 8 morcegos, eu também os nocauteio, e coloco certos selos em todos os outros morcegos. O primeiro a acordar é o sábio morcego, e assim que ele me vê ele está prestes a se levantar, mas eu imediatamente ativo o selo em seu corpo, e o morcego tão grande quanto uma das invocações de Sannin para morto em seus rastros. Capítulo 98. Quando o sábio morcego fica paralisado pelo meu selo e não importa o quanto ele tente ele não consegue se mover. Então eu apenas sorrio docemente para ele e digo, eu já coloquei suas memórias de volta no lugar, temo que você não consiga se mover. Ele apenas olhou para mim e percebeu quem eu era, aquele que ele estava tentando atacar furtivamente, mas falhou. Então, com meu sorriso ainda no rosto, eu digo a ele, eu coloquei alguns selos em todos os morcegos aqui, que se eles desobedecerem eles simplesmente morreram. Então, eu queria oferecer a todos vocês para se tornarem meus animais de invocação. Ele apenas olha para mim e então com uma voz neutra diz, o que acontece se eu recusar? Eu apenas levanto minha sobrancelha num olhar questionador e digo, bem, obviamente você vai morrer. Ele apenas parece ter desistido e então diz, então não há muita escolha. Então, com a mesma expressão no rosto, eu apenas digo a ele, bem, se você escolher a morte, não terá que me servir e me ensinar todas as suas técnicas, e também é melhor não tentar esconder nada. A última criatura neste pântano que tentou, digamos que ela desapareceu. E a sanguessuga também era bastante submissa no começo. Assim que eu disse isso, percebi que o morcego percebeu o que eu estava tentando transmitir, e disse, sim, eu aceito o acordo. Os morcegos sempre estarão a serviço de você e de sua linhagem até o fim dos tempos. Eu apenas aceno para ele e sorrio um pouco. Entendo. Ele disse minha linhagem também então. Eles provavelmente tentarão algo no futuro, mas até lá, eu estarei tão fora de alcance deles que eles nem pensarão em tais possibilidades. E assim, depois de 2 horas, eu tinha todo o clã de invocação de morcegos deles sob meu controle para invocar qualquer um deles quando eu quisesse. Então eu olho para todos eles se curvando diante de mim. Eles não sabem disso, com apenas um pensamento eu poderia obliterar todo o clã deles. Mesmo que alguém nasça deles e eles possam pensar que o recém-nascido é livre. Errado. O recém-nascido também tem um selo feito automaticamente em seu cérebro, só por precaução. Depois disso, viajei voando nas costas de um dos morcegos que me levava até o mosquito sábio, e com meu pequeno exército de morcegos me seguindo. Quando chego ao território dela, vejo milhares ou talvez milhões de pequenos mosquitos. Aparentemente o mosquito sábio é uma única pessoa que controla todos os mosquitos no pântano de sangue também. Os mosquitos aqui são todos do mesmo tamanho dos mosquitos normais. Quando começo a seguir em frente e a pensar se devo queimar todos os mosquitos, a horda de milhões deles se divide ao meio para revelar alguém que eu nunca vi na realidade, mas que vi pelas memórias das invocações sob mim. Eu também conheço todos os seus poderes. Quando olho para ela, vejo que ela é uma mulher alta e grande e tem a aparência de um mosquito humanoide. Seu corpo é muito leve, permitindo que ela voe, e seus membros foram aumentados e têm pontas com garras. Seus bíceps e canelas são cobertos por longas cerdas e listras que são semelhantes às de um mosquito. Ela tem cabelos longos e um rosto humano, mas, fora isso, sua cabeça se assemelha à de um mosquito com um segundo par de olhos compostos, 2 antenas e um grande ferrão na testa. Uau, ela realmente parece um pouco humana. Isso é nojento. De qualquer forma, começo a caminhar em direção a ela. Ela apenas me diz, eu desisto, e aceito estar a seu serviço. Eu apenas olho para ela e um sorriso surge no meu rosto e então com uma voz feliz eu digo, HM, é mesmo. Ok, então eu aceito. Me dê seu pergaminho de invocação. Também admito que usei mosquitos para espionar você quando chegou aqui. Ela apenas joga um pequeno pergaminho em minha direção e eu imediatamente vejo pelo seu Fuinjutsu que era real. Eu apenas mordo meu polegar um pouco e escrevo meu nome nele e da mesma forma que com os morcegos. Coloco o pergaminho de invocação em um selo de armazenamento no meu pulso, enquanto ainda estou em cima de um dos morcegos. Eu apenas olho para eles e sorrio para todos enquanto digo, então o pântano sangrento agora está sob mim. Morcegos também.
traga todas as outras criaturas invocadas aqui. Vou assinar mais alguns contratos de invocação. Então eu pulo do bastão em que eu estava voando. E com perfeito equilíbrio eu fico de lado em uma árvore. E então eu aponto para a Senhora Mosquito e digo a ela: você vai me ensinar e explicar o modo sábio. Capítulo 99. Ponto de vista de Kakuzu. Quando entro no edifício de recompensas na Terra do Fogo, tem um ninja no meu ombro, alguns Jounin de Komogakuri. Embora a Segunda Guerra Ninja tenha acabado, não havia um vencedor definitivo e em todas as terras há conflitos acontecendo entre as nações elementais? O que é bom para mim já que posso capturar ninjas como esse cara e ganhar algum dinheiro. Cerca de 3 milhões aqui e 4 ali, tudo isso somando. Então isso é muito bom. Então quando estou dentro do banheiro abro a porta quando uso a pia e entro em um cômodo subterrâneo. Lá vejo um cômodo vazio como sempre e vou em direção a um dos cantos e quando empurro uma parte da parede ela se abre como uma janela com um cara saindo. Quando ele me vê ele sorri e seus olhos brilham um pouco. Quando percebo isso eu digo imediatamente: Bradelli, você não teve nenhuma ideia brilhante sobre a recompensa pela minha cabeça, teve? Assim que eu digo isso Bradelli levanta as mãos e diz: não. Eu estava ansioso para ver você. Eu apenas olho para ele com um olhar intenso. Assim que ele disser algo suspeito eu o eliminarei. Viver como um ninja desonesto e deixar qualquer um ter ideias brilhantes não é uma coisa boa. Então eu com uma voz ameaçadora eu digo a ele: e por que você ficaria animado? Ele pega o corpo e me dá o dinheiro. Então ele diz: bem, alguém veio pedir o assassinato de um certo indivíduo de Konoha. Eu apenas olho para ele. Eu conheço Bradley há muito tempo, tipo 3 anos. Ele tem esse hábito estranho que parece que ele está quase chegando ao ponto principal, mas ele não chega. Então eu apenas pergunto a ele: vá direto ao ponto ou vou estrangulá-lo com seus próprios intestinos? Ele apenas olha para mim em pânico e diz: ok. É só um garoto de Konoha, seu nome é Yami Inuzuka. Assim que ouço esse nome, agarro Bradelli pelo colarinho e digo na cara dele: você quer que eu morra ou algo assim? Yami Inuzuka pode parecer uma criança, mas pelo que eu vi, ele enfrentou o terceiro Raikage. Não há como eu lutar contra alguém assim. Bradley, ainda em pânico, diz: não é bem assim. O cara que deu a ordem de assassinato disse que ele é alguém próximo a ele e em 2 dias Yami irá para a capital da Terra do Fogo. Ele até mostrou a rota que ele irá tomar para que possamos colocar armadilhas ao longo do caminho. Ele também disse que irá envenenar Yami naquele dia para que o garoto definitivamente fique enfraquecido. Além disso, ele disse que irá pagar 500 milhões se o assassinato for bem sucedido. Imediatamente meus olhos se arregalaram com a quantia extravagante de dinheiro. O garoto deve ter irritado algumas pessoas poderosas. Então Bradley continuou dizendo: ele também contratou outra pessoa, alguns assassinos famosos da Terra do Céu. Eles também guardam rancor de Yami Inuzuka, e ele também dará uma entrada de 100 milhões. Pensei nisso por alguns minutos e tomei minha decisão. Sim, eu aceitarei. Na pior das hipóteses, sei que conseguirei escapar. Afinal, escapei do primeiro Hokage. Não há como mais ninguém nas nações elementais conseguir me pegar se o deus Shinobi não conseguiu. Depois de 2 dias, colocamos armadilhas por todo o caminho e quando olho para o meu parceiro neste assassinato, não posso deixar de sentir as chances de sucesso aumentando. Ambos têm uma quantidade muito boa de chakra. Eles parecem um homem na casa dos 40 com longos cabelos loiros e uma constituição muscular, enquanto o outro é um velho com bigode e cabelos curtos e prateados. Não ouvi falar deles, exceto por Bradley, mas, mesmo que Bradley seja um merda ganancioso, ainda podemos confiar que ele tem informações importantes. Depois do assassinato, eu estava planejando matá-los e pegar a parte deles da recompensa. Mas é melhor guardar as coisas para mim e não fazer isso. Esses caras têm uma vibração perigosa. Então, depois de algumas horas escondendo um garoto que é bem alto para sua idade, com cabelo preto espetado e olhos pretos, Yami Inuzuka está aqui. Também vejo que ele parece estar respirando com dificuldade. Para um ninja como ele fazer isso significa que ele já foi envenenado pelo nosso contratante. Então Yami para de se encostar em uma árvore e começa a suar loucamente. Ele tosse na mão e Yami Inuzuka vê que é sangue. Seus olhos se arregalam e, imediatamente assim que vejo isso, agora, decidi atacá-lo imediatamente. Capítulo 100. Então imediatamente ataquei Yami Inuzuka. Quando ele se virou, ele tinha um sorriso estranho no rosto que me arrepiou. Meu coração gelou. Eu pude sentir imediatamente que algo está errado. De repente senti a escuridão me reivindicar enquanto eu caía no chão. Ok, eu vou morrer assim. Eu sou Kakuzu, o ninja que conseguiu escapar do deus Shinobi, morrendo aqui? Como um inseto, esmagado por uma criança. Não. Esse foi meu último pensamento enquanto sentia minha consciência também deslizar para a escuridão. Ponto de vista geral. Na próxima vez que Kakuzu acorda, ele está debaixo de uma árvore onde ele estava dormindo. Enquanto se apoia nela, quando ele acorda, ele diz: droga, o que eu estava fazendo? Então ele vê o cadáver que estava ao seu lado. Ah, sim. Eu deveria ir entregar isso na delegacia do Bradley. Eu sei que esse cara vai me dar os melhores negócios. Depois que Kakuzu se recompôs, ele não conseguiu deixar de pensar. É bom descansar às vezes. Quando ele chegou na estação dos caçadores de recompensas, ele foi até os banheiros e abriu uma porta secreta e então foi para a sala segura e quando ele entrou, Kakuzu viu Bradelli como sempre sentado lá com apenas um buraco na parede grande o suficiente para caber o corpo humano médio. Kakuzu então vai até ele e diz: Bradley, aqui está um novo corpo. Bradley olha para ele e diz:
Um Jounin, ele tem uma recompensa de 3 milhões. Então ele pega um saco de dinheiro e entrega para Kakuzu enquanto diz: aqui está seu dinheiro. Kakuzu conta todo o dinheiro ali e depois de fazer isso ele simplesmente vai embora. Se ele tivesse olhado para o outro lado onde Bradley estava hospedado, ele teria visto outro Bradley amarrado e inconsciente com um olhar vazio nos olhos. Então o Bradley que falou com Kakuzu apenas disse: você pode sair agora. Os chamados assassinos que eram da Terra do Céu saíram das sombras. Então todos eles, voltaram às suas aparências originais, eram todos clones das sombras, de Yami Inuzuka. Um deles então puxa uma memória selada e a coloca na cabeça do verdadeiro Bradley, isso para o caso de alguém investigar essa coisa. E Bradley agora tem as memórias de realmente, ele mesmo fazendo a transação com Kakuzu, então o desamarraram. Então todos eles, dissipar-se. Yami ponto de vista. Volto para Konoha pelo sistema de esgoto e então sigo furtivamente em direção ao complexo do clã Inuzuka. Vi meu clone apenas relaxando e bebendo chá verde. Quando meu clone me sentiu, ele foi ao banheiro e eu fui lá também. Então trocamos de lugar quando ele se dissipou. Tenho que ter cuidado dentro de Konoha. Muitos espiões me observando. Os Nara parecem ter se interessado por mim. Eles são perigosamente inteligentes. É melhor ensiná-los que a curiosidade eliminou o gato. Seria uma pena que o mesmo acontecesse com eles. Então vou até o jardim, sento na minha cadeira e bebo o chá que meu clone estava bebendo. Depois de tomar um gole, chá salgado. Tem um gosto horrível, mas eu meio que gosto. Não consigo deixar de lembrar o quão fácil foi para mim derrotar Kakuzu. Apenas um grito de genjutsu do sábio morcego e acabou. E eu até planejei muito e até fiz 2 dos meus clones agirem como assassinos para apunhalá-lo pelas costas. Acho que às vezes esqueço o quão forte fiquei. Sempre comparei minha força com monstros como Kaguya ou Madara de 10 caudas. Sempre continuarei fazendo isso, mas... Então eu retiro um pequeno frasco com uma gosma preta e escorregadia dentro dele. Medo do rancor da terra. Um sonho de imortalidade finalmente. Salto no tempo 1 ano depois e a mim 15 anos. Estou atualmente dentro do meu laboratório. Não consigo deixar de rir como um maníaco. Hahaha sim, finalmente. Eu apenas olho para minha mão então. Usei o bisturi de chakra e cortei minha mão. Quando ela cai no chão, há sangue por toda parte. Então com um comando mental meu, do meu coto. Ou mais especificamente de dentro dos meus ossos. Gavinhas pretas saem e também da minha mão cortada gavinhas pretas saem. Então elas se conectam e minha mão volta para o meu braço e eu a curou perfeitamente. Como se não houvesse problema. Posso usar isso para estender minha vida útil indefinidamente e reparar e revitalizar meus órgãos mesmo quando eles tiverem milhares de anos. Combinei isso com o medo do rancor da terra com o pulso do osso morto para criar ossos metalicamente fortes que podem ter as propriedades de serem tão fortes quanto metal e tão fluidos quanto água sempre que eu quiser. E ainda tenho meu corpo carnudo com sangue e tudo mais. Além disso, agora posso controlar remotamente cada parte do meu corpo manualmente se eu quiser. Nunca precisarei treinar e meu corpo sempre e para sempre permanecerá. Sim, finalmente alcancei a imortalidade. Eu alcancei meu sonho de imortalidade. Então um sorriso maníaco incontrolável apareceu em meu rosto enquanto pensava. Mas eu quero mais.